Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre Rust, sobre a linguagem de programação Rust, que eu comentei aí nos vídeos anteriores que a Microsoft está utilizando no lugar de C# em alguns produtos, né, da linha do Office 365. Comentei lá no vídeo com vocês que é uma ótima linguagem para baixo nível, tem uma ótima performance, né, que em relação a consumo energético versus performance ali, né, o custo-benefício, ela só perde para o C, então é uma linguagem bem bacana. E como eu tô dando uma olhada nela, eu queria compartilhar com vocês alguns pontos aí que eu acho interessante e codar uma demo aí, né, um pouquinho do que eu já aprendi do Rust, passar adiante aí para vocês, tá bom? Eu vou trazer aqui o site oficial do Rust, rustlang.org, site bem bacana, ele tem uma parte aqui de Learn, que é legal, tem o docs.rustlang.org, então vale bastante a pena dar uma olhada lá, tá? A demo que eu vou fazer com vocês aqui, eu tirei desse site. E a instalação dele é bem simples, você vem aqui no install, você vai ter um curl aqui pro Mac ou Linux, tá? Se você tiver no Mac, tem que instalar também o Xcode Select ali, os Command Line Tools. E se você tiver no Windows, você precisa fazer a instalação, né, do Rust, do arquivo do Rust, tá? doc.rustlang.org/book. Vocês vão chegar no livro aqui e ele tem a instalação aqui no Windows, tá? Tem o link para instalação aqui, ó. Precisa executar um Xcode Select Install no Mac. E se tiver no Windows é só fazer o download através dessa URL aqui. E depois você precisa de um compilador C++ aí, cujo Visual Studio 2022 tem embutido, se vocês quiserem usar, é uma ótima opção aí, só dentro do seu Visual Studio, usando aqui o Visual Studio Installer para mostrar para vocês. Se vocês já têm um Visual Studio instalado, é só você vir aqui no Visual Studio, nas suas opções, e clicar em Modify e selecionar a opção aqui, Development com C++, ó. Opção aqui, Desktop Development, CC++, ele vai instalar aqui o compilador, ou você instala o Visual C++, tá? Microsoft Visual C++, ele já vai trazer os compiladores do C++ aí para você, beleza? Feito isso, só executar aqui no terminal o Rust C. Deixa eu trazer meu terminal aqui, dar um clear e um Rust C version para saber a versão instalada. Junto com o Rust, ele vai instalar o cargo, que eu vou comentar com vocês. Então, essas duas linhas você tem que executar para garantir que está funcionando. Se você quiser fazer esse demo que usando algum compilador online, também tem vários, tá? Então, vocês podem, sintam-se à vontade aí para testar a linguagem, tá? Qual que é a pegada do Rust? Ele é uma linguagem bem mais baixo nível que o C#, então a gente estranha bastante essas condições que o Rust coloca, porque ele fica ali numa camada um pouco acima do C. Nunca trabalhou com C, nunca fez alocação de memória manual, principalmente desalocação dessa memória manual depois, né, liberar a memória manualmente. O Rust tem muito isso. O Rust tem a parte de imutabilidade, de você criar as variáveis já de forma imutável, né, ou seja, são constantes ali, você não pode modificar, você tem que declarar um mut para poder acessar elas. Tem conceitos como borrow e ownership, que são conceitos um pouco mais avançados e diferentes do C#. Enfim, tem bastante coisa diferente para você estudar na linguagem, é uma pegada diferente, então não dá para vir 100% com a mentalidade do C#. Uma linguagem que eu enxergo para baixo nível como excelente, principalmente pelas travas que ela tem, pelas seguranças que ela tem, só que quanto mais trava ela tem, mais burocrática ela fica. Então, se você tem uma pegada mais JavaScript, de criar tudo ali sem tipo, sem nada, essa linguagem é um choque grande, tá? Mas é uma linguagem, assim, que eu entendo a escolha de muita gente para ir para ela por conta dessas travas que ela tem, desses recursos que são muito bacanas aí. Vamos dar uma olhada nele, e é o seguinte, o Rust, ele tem um gerenciador de pacotes, né, na verdade ele tem um tool aqui dele, né, que não só gerencia pacotes como outros itens, que é o cargo. Então esse cargo aqui a gente vai usar ele para criar uma aplicação, para adicionar pacote, para fazer N outros itens. No crates.io é onde ficam armazenados os pacotes do Rust. Tá, então esse daqui seria basicamente o NuGet que a gente tem no C#, seria o crates.io do Rust, então você pode procurar por qualquer pacote aqui, não tem muitos pacotes, gente, então tem bastante coisa aí, se quiser criar API, qualquer coisa que seja nele, vale a pena, tá? Eu acho que o low level é mais a cara dele, tá? A gente vai fazer uma demo aqui que tá no site oficial, vou fazer com vocês, então não tem nada de novo do que tá no site, e eu vou começar executando aqui um cargo new, guess underline number, que é o nome da aplicação, então cargo new, para criar uma nova aplicação, guess number. Esse é um jogo que a gente vai criar aqui, para adivinhar o número, né? Então, dado um número, a gente vai dizer se, quando você digitar um outro número no input, maior, menor, né? Fazer essas verificações aí para até adivinhar o número. Feito isso, a gente vai ter uma pasta aqui chamada de guess number. Vamos entrar nela.
tá? E aqui dentro, se a gente olhar, a gente tem uns arquivos que a gente já vai mostrar para vocês que a gente pode inspecionar. E a gente tem aqui as opções cargo check, para checar se esse projeto tem alguma consistência, tá? Então ele não vai fazer o build do seu projeto, que pode demorar às vezes. Ele só vai checar o código, só vai analisar o código. A gente tem o cargo build para compilar a aplicação. E a gente tem o cargo run para rodar a nossa aplicação. A gente tem esses três, tem mais comandos, tá? Mas esses três são os básicos aí, que são bem parecidos com os do .NET, né? Exceto o check, hein? Tá? Os outros a gente tem no .NET. Para trabalhar com Rust, você pode usar o Rust Rover da JetBrains, que é uma ideia fantástica, ou você pode usar o Visual Studio Code, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, por ser open source, gratuito e tudo mais, tá bom? Vamos abrir a pasta aqui, lá no dev, guest number, vou abrir ela aqui, e a extensão que eu tenho instalada aqui pro Rust é essa aqui, ó, Rust Analyzer. Segunda opção aqui, ó, Rust Analyzer, é a extensão oficial aqui do Rust, tá? Se quiserem instalar essa extensão aqui, tá bom? Recomendo utilizar ela. A estrutura dele é bem simples, ele vai trazer um source, um target, onde tem a compilação da aplicação, né? O resultado final do build ali, tanto para debug quanto para release. Nota que ela já está cinza escura, porque ele já traz um git ignore aqui, ignorando essa pasta target, que a gente não vai subir ela para o GitHub, não vai versionar ela. E ele tem aqui o arquivo cargo, que usa o formato TOM, que é parecido aí com o YAML, né, da vida. Ele tem duas versões, tem o TOM e o TOMLock. Esse TOMLock aqui funciona igual o packages.lock.json, que é a trava ali do NPM para questão de versão, né? Então você pode ter uma versão 8.x e ter uma versão específica rodando nessa máquina aqui usando o cargo lock. Então o que importa pra gente é esse pacote aqui, né, esse cargo aqui. E aí a gente tem aqui o nome do nosso pacote, a versão, a edição do Rust que está rodando e as nossas dependências aqui. Assim como a gente tem no .NET, no Rust a gente tem o cargo add para adicionar um pacote, né? Então a gente pode adicionar aqui o cargo add rand, por exemplo, para adicionar suporte ao rand, que é um pacote para gerar números aleatórios aqui no Rust. Depois disso é só fazer um cargo build para compilar a nossa aplicação. Ele vai baixar os fontes do rand aí também e vai fazer a compilação da nossa aplicação, colocar o rand aqui na dependência, tá? Então, relativamente simples de fazer essa parte aqui. E aqui dentro do source a gente tem o arquivo main.rs, que é a extensão do Rust. Aí a simplicidade, ela basicamente acaba aqui, que o código, ele é um pouco mais complicado aí do que a gente está acostumado a ver, tá? Principalmente se você vem do C#. E aqui o que acontece no Rust? Ele não tem o recurso que o .NET tem a partir do 6, que é o Top Level Statement, tá? Então, até o .NET 5, a gente tinha a obrigatoriedade de ter um método main, program e o método main. Depois, agora a gente não tem mais, é chamado Top Level Statement. Aqui a gente precisa ter o main, obrigatoriamente. Você é obrigado a ter uma function, que é determinada por fn, chamada de main, né, que não tem retorno nenhum nesse caso aqui. E aqui a gente já tem a primeira mudança, que é o print ln, né, o print line aqui, e ele tem uma exclamação na frente, o que indica que isso aqui é uma macro e não uma função. Então existe distinção entre macro e função aqui dentro do Rust. Aí aqui ele está printando a string hello world, que vai obviamente resultar ali no hello world impresso na tela, tá? Vamos trocar isso aqui para adivinhe o número. Então o nosso jogo vai ser aquilo que eu comentei com vocês. A gente vai digitar um número, a gente vai gerar um número secreto aqui, e depois quem tiver no console vai tentar adivinhar esse número aí, e a gente só vai dar dicas pra ele, falar, ó, tá pra baixo, tá pra cima, até a pessoa conseguir acertar. Tá bom? Primeiro ponto é gerar um número aleatório, mas eu vou mostrar isso já na parte do pacote. E vamos ler um input do usuário e exibir isso na tela, tá? Para ler essa informação do usuário, a gente vai precisar armazenar ela numa variável. E essa variável vai ser uma string, já que tudo que é lido do console é uma string. Como que a gente cria variáveis aqui no Rust, né? Usando let. Então, let guess, por exemplo. E aí a gente vai usar o 2 pontos e o tipo da variável. No caso aqui eu vou colocar string, por exemplo, tá? Então, se a gente fizer isso aqui, ó, let guess a string, a gente está criando uma variável guess do tipo string, tá? Essa aqui podia ser uma string, podia ser um unsigned int 32, um inteiro positivo 32, um inteiro positivo e negativo, né, 32 bits, tá? E assim por diante, tá? Então a string aqui, inclusive string tá maiúsculo, representando que isso aqui é um complex type, né? Um tipo complexo aí, um conjunto de chars, na verdade, tá? E assim, uma boa prática a gente inicializar valores aqui no Rust, né? Assim como em qualquer linguagem, o Rust também segue isso. E a gente pode usar aqui um construtor, chamar o construtor da string, usando string 2 pontos new. Ele vai resultar no string.empty aqui. Então é assim que a gente faz a chamada para algum método de dentro de uma classe aqui. Então no caso new, vai chamar o construtor aqui da string
tá? E a gente vai ter essa string sendo criada. Ele deixou amarelinho aqui porque a gente não está usando essa variável. Aí a gente vai fazer a leitura agora de uma informação e colocar dentro dessa variável, tá? Bom, para fazer a leitura, a gente vai usar o mesmo esquema que a gente tem no .NET, que é no .NET a gente tem o using, né, ou no C# lá, e aqui a gente tem o use, que é para importar. E essa função que a gente quer tá dentro do standard library, que é o std aqui, que é a biblioteca padrão, e dentro do I/O, da parte de input e output. Então, se você programou em C lá, tinha o nosso include, stdio.io, standard.io, tinha saudades do C. E através disso agora, através desse include aqui, inclusive ele mostra aqui em amarelo também, no analyzer dele é muito bom. Ele mostra aqui que a gente já pode, não está em uso em lugar nenhum, né? E a gente já pode usar o I/O ali para receber alguma coisa, tá? Então a gente fez o import do I/O ali do standard. Se você já trabalhou com módulos aí também no TypeScript em algum lugar, a gente pode importar todos os itens aqui, pode importar vários itens segmentados aí de uma determinada biblioteca, tá bom? No C# a gente tem que separar isso, importações, que é mais legal. Mas enfim, a gente tem os standard I/O aí incluso, tá? Então como que a gente faz para ler um comando aqui da nossa linha de comando, tá? Deixa eu dar um print line, ao invés do print ln, forme um número. Vamos mudar aqui. Colocar aqui só para ficar mais sucinto, né? Forme um número para o usuário informar um número aqui pra gente, tá? E aí a gente vai fazer a leitura disso aqui através do IO, dois pontos, que a gente quer chamar um método dentro dele, né? E o stdin, standard input, já que tem input e output, e dentro dele a gente tem o ponto readline, tá? Então a gente tem um método aqui, readline, ele espera aqui algo que um pouco diferente pra gente, que tá vindo uma linguagem de mais alto nível, tá? Então ele tem essa expectativa aqui, né? Então o readline ele não vai retornar nada aqui, e sim ele vai armazenar essa informação em alguma variável. Porém, se a gente tentar colocar o guess aqui, não vai funcionar. Ele vai dar como inválido essa informação aqui, porque ele não consegue armazenar isso direto na string. Por dois motivos aqui, tá? O primeiro é que a gente não tá informando ao começo dessa string, né? Onde essa string começa e termina, já que isso aqui é um tipo de referência, ele vai estar só apontando pro primeiro valor do array ali, e não para a variável como um todo. Segundo ponto, porque essa variável aqui no Rust, toda vez que a gente usa o let, esses itens aqui são imutáveis, tá? Ou seja, a gente não pode criar, não pode atribuir um outro valor para ele aqui. Para a gente poder atribuir um valor, a gente tem que usar o letMut. Então, letMut, guess. E aqui embaixo a gente usa o eCommercialMut para poder passar essa informação para dentro do guess. Diferente do que a gente está acostumado a ver aí, né? De fazer assimilação, mas acredito que é mais eficiente, porque ele já vai direto onde a string tá ali e já vai armazenar. Não sei como é por baixo dos panos, tá? Mas acredito que ele pega essa referência aqui, né? Esse endereço de onde tem esse multi-guess e vai direto para ele, né, na memória, tá? Deve fazer algo bem otimizado nessa parte aí. E se a gente notar também, ele tem um outro recurso aqui que eu acho fantástico, né? Que eu achei fantástico, que ele já deixou amarelo aqui. Ele falou assim, ó, você não tá tratando o caso ruim disso aqui, né? Você só tá tratando um cenário feliz aqui. Então, ele, por padrão, ele já força a gente ou a usar o result, que a gente vai ver depois aqui, ou a usar aqui o ponto expect para já tratar o caso de erro. Então, isso aqui eu achei bem legal, tá? Então, no expect aqui, por exemplo, a gente pode colocar como falha ao ler o número. Então a gente pode ter isso aqui, ó. E agora ele saiu o warning aqui pra gente, tá? Então, se nada der certo, ele espera que execute uma mensagem de falha, e ele vai falar que deu falha aí, vai executar o número, tá? Por fim, a gente pode vir aqui e executar um print line novamente, né? Aí a gente pode fazer a interpolação de string aqui. Você chutou e o número, tá? O chute dele aqui. Como tudo é uma string aqui, então vai dar tudo certo, tá? A gente rodar essa aplicação aqui, cargo run, na verdade, para rodar essa aplicação, ele falou assim, ó, jogo adivinha o número, né, informe o número, vou informar que o número 23, e ele vai aparecer aqui, ó, você chutou o número 23. Então, mais ou menos essa base que a gente quer fazer, que a gente quer seguir, só que a gente quer, logicamente, fazer algo mais palpável aqui. Então, vamos usar a biblioteca rand que a gente importou lá. Então, vamos usar o rand e o RNG dentro do rand, tá? Então, esse é o recurso que está dentro da biblioteca rand, tá bem? Isso aqui eu peguei da documentação do próprio Rust, tá? Não veio da minha cabeça, então depois precisa olhar os docs mesmo para seguir, né? Nada de diferente aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é de fato aqui, né? Antes do jogo começar, é criar um número secreto aqui. Então, let secret number, que é o nosso número secreto. Esse aqui pode ser, você pode tipar ele aqui do tipo U32, né? Unsigned int, o int não assinado, sem o sinal. E a gente vai usar o rand, thread rand.gen, rand, tá? Então essa função aqui dentro do thread rand
.genRange, ela que vai gerar um número aleatório aqui pra gente, tá? Então essa função aqui. Então novamente a gente chamou range, chamou o método threadRange dentro dele e o .genRange. Onde que eu descobri isso? Onde que eu vi isso? Na documentação do Rust, que provavelmente se baseou na documentação do pacote. É igual a gente faz no .NET também, tem que olhar a documentação ali. E aqui ele espera um range pra gente, então a gente pode colocar de 1 a 100 aqui dentro do range, ou a gente pode usar aqui já o range operator, que ele tem também aqui, que é 1.100, e se você quiser incluir, inclusive o 100, né, o 99, o 100, você pode usar isso aqui. Então o range operator também existe no .NET aí, tá? Ele faz uso aqui também. Então aqui a gente tem um número secreto sendo gerado. Ele deixou amarelinho aqui porque ele falou que essa variável não foi usada. Vamos dar um print aqui, line, número secreto, 2 pontos, secret number, tá? Só pra gente não ficar pagando muito pau aqui, pra começar. Se a gente executar essa aplicação aqui, vamos ver se ele vai gerar o nosso número secreto com cargo run. Ele gerou o número secreto 42, né? Então, depois a gente vai apagar aquela linha ali. Beleza. E a gente fez o nosso chute aqui no número 42, tá? O que a gente vai fazer aqui agora, né? O que a gente precisa fazer na nossa aplicação aqui? Comparar o número que a gente recebeu, né? Que a gente leu do input aqui, do standard input, e ver se esse número, de fato, ele é o número que o usuário deduziu, né? Se ele é o número secreto aqui. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um recurso do Rust, que é o compare. Então ele tem uns recursos de lista legal também, né? Tem recursos de lista de comparação, lembrando que ele é sempre otimizado para performance. O resto a gente tem que meio que ir na documentação aqui para ver, tá? Então eu vou utilizar aqui dentro o std novamente, só que dessa vez eu vou usar o cmp, que é o comp aqui, e o ordering dentro do comp, tá? Então eu vou usar essa lib aqui, comp, tá, para comparação, e o ordering aqui dentro, tá bem? Com isso daqui, eu posso fazer um match. Então existe o match aqui, que é a mesma coisa que a gente tem no match do .NET lá no regex, né? Match para bater o tipo ali. Aí a gente tem o guess.comp, e a gente pode chamar aqui uma outra variável, como secret number, por exemplo, e fazer a comparação desses dois números, tá? O que acontece nesse caso aqui? Ele tá falando assim, olha, você tá tentando comparar aqui, né, o guess, que ele é um tipo string, né, que é o guess aqui, no caso, a gente declarou ele como string, recebeu ele aqui, e o secret number, que ele é um inteiro, né, 32, com tamanho de 4 bytes aí, tá? Então isso não é possível, a gente não pode fazer isso aqui, tá? O que a gente tem que fazer então? A gente tem que primeiro pegar o guess e converter ele para um int 32. Então lembra que a gente sempre recebe do console uma string, então a gente vai tentar converter ele para o int 32 para depois a gente fazer essa comparação, tá? Incrivelmente no Rust a gente pode fazer isso aqui, ó, let guess igual e reassimilar o valor dessa variável pro guess. Então doideira, né? A gente não pode atribuir quando ele não tem o multi aqui, mas a gente pode reescrever uma variável com o mesmo nome. Daqui para frente, essa guess aqui, por exemplo, ela vai ser sempre do tipo U32, ou unsigned int 32, que é o mesmo que a gente declarou aqui em cima, tá bom? E agora a gente vai fazer aqui o match também, para que ele dê um match aí, no guess. Ponto. Então o guess, lembrando que é uma string, então vamos dar um trim aqui para tirar todos os espaços da string, assim como a gente tem no .NET, e vamos dar um ponto parse aqui. Eu não preciso informar nada no parse nesse caso, porque ele já entende que eu estou fazendo um parse para um int 32 aqui. Então, não precisa informar o valor do parse aqui. Então, ele vai tentar fazer esse parse para o int 32. Dentro do match, a gente tem duas possibilidades. Uma é o ok e a outra é o erro. Então, se der tudo certo, a gente vai ter um retorno aqui de um número e a gente pode usar o arrow function aqui para já retornar esse número aqui em cima. Se não, se der algum erro, qualquer coisa do tipo, eu vou deixar um contínuo aqui, tá? Depois a gente vai voltar para essa parte do erro. E agora aqui no match do guess, a hora que a gente for comparar ele, supondo que a gente já tem esse tipo como int 32, aí sim a gente pode usar o ordering que a gente pegou lá em cima, tá? Então o ordering, a gente tem três opções dele. O equals, a gente tem o less e o greater, tá? Beleza? Então já tem as três opções que a gente precisa. Se for igual, né, o número, a gente vai dar um print line, escrito assim, você ganhou. Se não, se ele for maior, a gente vai digitar, dar uma dica para ele, ó, tá para baixo, né? Para baixo. E se for o less, a gente vai escrever, dar uma dica para ele, está para cima. A gente tem essas três opções aqui dentro do match no secret number. Lembrando que aqui a gente precisa colocar o e-comercial também, tá? Ele dá a dica aqui pra gente, se você esquecer, né? Ele diz que ele está esperando o endereço de E32 e a gente passou só o valor dele aqui, tá?
Então, beleza, fechou essa parte, né? Por que isso aqui tá dando errado aqui, tá? Porque na verdade a gente quer executar tudo isso aqui dentro de um loop, né? Então, para ele informar o número, tentar ver se ele ganhou e depois repetir isso aqui enquanto ele não ganhar, tá? Então vamos executar um loop aqui, que é como se fosse um while dele aqui. A gente coloca todo esse código aqui dentro, e aqui o contínuo vai funcionar agora. E só no equal aqui, se ele acertar, a gente vai, além de printar na tela aqui, a gente vai colocar um break aqui para quebrar isso aí. Vamos tirar isso aqui, esse guess daqui. Acho que tá ok. Deixa eu ver lá no nosso cargo check. Vamos ver se tá tudo ok. Cargo run. Vamos tentar rodar essa aplicação. Informe o número, tá? Ele deu o número secreto ali já, a gente já vai tirar. Vamos colocar o 12, ó, está para cima. Vamos colocar o 80, está para baixo, tá? Vamos colocar o 71 aqui. E ele deu que você ganhou. Então tá quase aqui o nosso jogo, tá? Vamos tirar esse print do número secreto daqui de cima. E eu vou criar aqui uma outra variável, um let, multi guesses, do tipo U32. Eu vou igualar ele como 0, que é a quantidade de vezes que ele já tentou assimilar um valor aqui, tá? Então toda vez que a gente passar aqui, né, que ele der um contínuo aqui, antes da gente dar um match, a gente pode dar o guesses, tá? E aqui a gente não tem mais, tá? Não tem o mais aqui. A gente tem que usar o mais igual a 1 para fazer isso aqui, beleza? Então, guesses mais igual a 1. Saindo do loop aqui, deixa eu pegar meu loop. Saindo do loop, a gente vai colocar aqui, ó, um print line. Vamos mandar um print line aqui, escrito assim, ó, você usou guesses tentativas, tá? Só pra gente saber quantas tentativas a gente fez, tá bom? Vamos testar o jogo agora? Vamos dar um cargo run aqui pra ver se vai executar. Adivinha o número, vamos formar o número 50, né, pra começar na metade. Tá pra cima de 50. 60 tá pra cima, 70 tá pra cima, 80, 90, caramba, 99 tá pra baixo, 98, acertei. Ah, usou 7 tentativas aqui, tá? Dá pra atacar o TDAH aí, passar horas jogando um joguinho feito em Rust, tá? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessas pseudo-maluquices aí do Rust, né? Tem um monte de coisa por trás aqui que eu preciso descobrir ainda, né? Tem bastante coisa relacionada à questão de endereço, de onde as coisas são armazenadas, a forma que ele trata string, a forma que ele trata as coisas. Mas é uma linguagem bem otimizada, tem bastante recursos aí bacana para se trabalhar, principalmente com baixo nível. Só que a sintaxe realmente é um pouco diferente, principalmente para quem tá numa pegada de C# aí, tá? Mas é legal, né? Sempre legal a gente conhecer linguagens novas. Então, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês quiserem saber mais sobre Rust, quiserem acompanhar meus estudos de Rust aí, deixa um comentário que eu vou tentar trazer mais vídeos assim que eu for evoluindo nos demos, evoluindo nos exemplos, eu vou trazendo aqui para vocês também, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.